Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:09, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é quinta-feira, hoje é dia 28 do mês de julho do ano de 2016. Mês de julho já de malas prontas, né? Para que a gente possa dar as boas-vindas ao mês de agosto. Pois é, e é um momento para você dar uma repensada aí na sua vida, né? Como é que você está realizando aquelas metas que você estipulou lá no finalzinho do ano passado e no início deste. E aí, realizou muita coisa? Não? Se não, arregace as mangas e vamos à luta, né? Porque senão daqui a pouco fecha 2016 e você fica aí na famosa e célebre frase de haver navios. 12:09, só agradecer você que nos acompanha, seja nos 560 kHz. Muito obrigado pela sua audiência aí, a gente almoçando sempre em sintonia conosco. Um abraço também para você que nos acompanha pela internet, Brasil, mundo afora. É para nós sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência. Bom, hoje, como eu previamente já anunciava, nós vamos falar sobre saúde e nós vamos falar sobre uma instituição específica. Vamos falar hoje sobre paciente oncológico. De certa forma, você já sabe que nós vamos falar do Hospital do Câncer, né? O Hospital do Câncer de Patrocínio, Dr. José Figueiredo. Falar um pouquinho sobre a forma dos pacientes serem acolhidos ali naquela instituição, né? E para isso, de antemão, deixa eu agradecer aqui o Tiago Miranda de Oliveira, que é o diretor-presidente do hospital, que através da Andréia Ribeiro de Almeida, que é a secretária executiva, disponibilizou hoje para estar conosco aqui, falando um pouquinho sobre aquela instituição, o Danilo Rodrigues Cerqueira, ele que é psicólogo do hospital, né, cuida da parte psicossocial ali naquela instituição. Danilo, seja bem-vindo aqui ao Rádio Comunidade, para nós é um prazer recebermos você aqui na Rádio Difusora. Boa tarde, José Antônio, boa tarde a todos, né? E é um prazer aqui estar falando um pouco desse trabalho que é fundamental e é necessário, né, no tratamento dos pacientes oncológicos. Tá certo. Bom, o Danilo que, para grosso modo, até para as pessoas entenderem, né, ele que tem aquela função de receber ali os pacientes após a detecção de algum tipo de câncer, né, ele que faz a famosa triagem que a gente utiliza aí nos hospitais comuns, né, tem antes da pessoa chegar no médico, ela tem ali um acolhimento, geralmente por um enfermeiro e tal, para que possa dar início ao seu tratamento. Mas no caso do câncer, né, Danilo, não é uma coisa muito simples, até mesmo da pessoa assimilar o câncer. E essa é a sua função ali no hospital, né? Fazer com que essa pessoa receba essa notícia, não vou dizer de bom grado não, mas pelo menos tenha um certo controle para receber e lidar com ela, né? Sim. O que a gente avalia, geralmente, é a forma de enfrentamento que essa pessoa vai ter diante do diagnóstico, certo? Então, desde do primeiro acolhimento, quando ele chega ao hospital, né, ele passa pela primeira consulta com o médico e ele vai ser triado pelo psicólogo, né, para a gente avaliar esse tipo de enfrentamento. Enfrentamentos positivos, negativos. Tem pessoas que escondem, né, da família, tem gente que não aceita, né, o diagnóstico, né, isso tudo são fatores dificultadores desse tratamento, certo? Mas com jeitinho, né, com muita habilidade, muito carinho, né, a gente vai fazendo que a pessoa entenda, né, que melhor tratamento é a aceitação, né, e o enfrentamento positivo frente a uma doença que tem capacidade de cura, né, de controle, né. Então o primeiro impacto geralmente é muito forte, é muito pesado, existe um imaginário, né, câncer com mortes, né? Aliás, é uma questão que quase todo mundo tem na cabeça, né? Fui detectado com câncer, agora o destino é a morte. Isso. Nem sempre é isso, né? Não é. Depende, né? Depende do tipo de câncer, depende do momento, né, que foi diagnosticado esse câncer, né? E depende de outros fatores, né? Inclusive psicossociais, né? Condições socioeconômicas, né? O apoio familiar, né? Tudo isso interfere nesse tratamento. Bom, e você tocou num ponto que é fundamental, o apoio familiar, ou seja, a partir do momento em que a pessoa ela tem ali um diagnóstico,
o primeiro a socorrer ela é a família, né? E como é que essa família, ô Danilo, deve estar e se portar diante de uma notícia que um familiar recebe? Olha, cada caso é um, né? Mas vai depender do enfrentamento mesmo, né? São famílias que já têm um suporte positivo, né? Vão acolher esse paciente como se fosse uma doença como qualquer outra, né? Não uma doença simbolicamente incapacitante ou que vai levá-lo à morte. Terminal, né? Sim, né? Ele tem que ter uma habilidade de acolher esse paciente também, né? E fazer de tudo para ajudá-lo, né? Em todos os sentidos. Que o primeiro ponto é a pessoa cair ali no choro em desespero. Sim. E não pode. Sim, né? A gente tem que respeitar também, porque a gente tem que colocar no lugar do São outro. seres humanos, né? Sim, claro, né? Então, esse primeiro choque inicial é normal, mas precisa ter um contra-ataque, né? A pessoa precisa entender aquilo ali e começar a buscar recursos, né? Seja através do apoio da família, ou através do hospital, né? Ou da fé, né? Então, a pessoa começa buscar a buscar aqueles pontos que ela tem como apoio. Exatamente. Então, quanto maior o apoio e maior qualidade, porque tem famílias também que não apoiam, né? Tem famílias também que, ao invés de ajudar, prejudicam, né? Então, é um ponto importante também. E a gente avalia isso tudo, a gente conversa com o familiar, né? A gente vê qual que é esse contexto da doença naquele momento, né? Do paciente. Às vezes, dependendo do momento, às vezes é um jovem, né? Às vezes é um jovem que quer constituir família, né? Nem sempre é aquele senhor de idade que está com a vida, né, terminal. Não, a pessoa não escolhe cor, pessoa. Né? E a pessoa tem sonhos, vontades, desejos, né? E que precisam ser mantidos ali até o final do tratamento, certo? É certo. Danilo, e geralmente quando as pessoas vão ali para o hospital, não é tipo um hospital, tipo a pessoa sente alguma coisa, não, eu vou no hospital do câncer. Quando chega lá já tem uma prescrição, ou seja, a pessoa já tem um indício de que pode ser um tipo de câncer. Isso é importante porque o paciente ele é admitido perante um laudo médico, né, com biópsia positiva de câncer, né? Ele não é uma simples consulta, né? Ela é um hospital oncológico, então ele já tem que estar bem encaminhado, inclusive, né? Ou com a biópsia positiva, né? Dependendo do órgão, né? Da situação, né? E para a gente avaliar, né? E assim, esse paciente é acolhido e é marcada a primeira consulta com o oncologista. Agora, Danilo, como a gente disse, o câncer não escolhe a pessoa para poder estar cometendo com algum dos seus tipos. Vamos supor que seja um pilar de uma família. Essa família, literalmente, ela vai perder ali, durante um tempo, a pessoa que trabalha para sustentar. De que forma vocês, lá do Hospital do Câncer de Patrocínio, o Dr. José Figueiredo, enfrenta também com essa situação? Porque eu sei que já deve ter acontecido isso lá. Não, isso com certa frequência, inclusive, né? O tratamento, né, só a título de conhecimento, ele envolve alguns procedimentos, que é a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia também, né? Então, quando acomete um paciente, né, que ele é o esteio da família, né, a família fica desamparada, né, e a condição social dela realmente vai ficar vulnerável, né? E através, né, também da Associação de Combate ao Câncer, que é a ACAMP, né, a gente fornece, né, uma ajuda, né, ou doando cestas básicas ou doando fraldas geriátricas, né, dependendo da situação. Então a gente tenta, né, uma forma de suprir, né, alguma necessidade. Claro que a gente sabe que não é toda, né, assim, quando tem, a gente pode doar e deve doar, né, por isso da importância da gente conhecer o paciente, né, fazer um bom atendimento, uma boa triagem para você estar ajudando, né, na medida, né, que ele peça também, né, que ele se posicione, né, e a gente vai ajudar da melhor forma possível. Tá certo, e esse negócio de doações para o hospital, você tocou num ponto aí de fralda geriátrica. Até que ponto uma doação de um mísero pacote de fralda geriátrica é importante para vocês ali, ô Danilo? Olha, é fundamental, porque dependendo, né, da cirurgia, né, o paciente, principalmente se a gente colocar a próstata, né, pode ficar uma sequela, né, e vai ter a incontinência urinária. Então, assim, a gente pensa também na qualidade de vida desse paciente, né? Ele precisa sair, ele precisa viajar, né? Ele precisa consultar. Ele volta a ter uma vida normal, sim, né? Sim,
mas vai conviver com aquela incontinência, né? E a questão da fralda vai dar para ele uma qualidade de vida melhor, né? Essa situação dele ter uma liberdade de sair de casa, né? De ter uma vida normal, né? Normalizada. Então qualquer doação, né? Ela é muito bem-vinda, porque a gente tem muitos pacientes, né? O gasto é alto? É alto, a gente doa em termos de quase 70 pacotes de fralda, tanto G, M, né? P também, então a gente tem isso é uma doação mensal? A gente tenta fazer o máximo possível, né? Mas como o hospital recebe doação, nem sempre a gente tem nessas fraldas para doar, né? Então a importância é justamente aí. Existem as pessoas, né? Elas têm as necessidades, as vulnerabilidades, e a gente tenta suprir. Como a gente recebe doação, né? A gente precisa estar fazendo de tudo, né, para dar essa qualidade de vida para as pessoas, tanto fralda quanto cestas, inclusive as visitas também, porque o câncer também é uma doença da alma, né? A pessoa fica entristecida, geralmente ela tem um rancor muito grande, ou viver uma situação muito triste na vida. O primeiro ponto é ela já começar a brigar com Deus. Por que eu? É a primeira pergunta, né? Exatamente, né? Existe uma revolta, uma negação, uma indignação, né? Isso é comum acontecer, e a gente tem que saber receber isso, né? E tá ajudando da melhor forma possível, né? Que seja pelas doações, ou seja pela uma conversa, né? Eu faço visitas domiciliares também, a gente conhece a realidade em loco, né? Então, assim, me dá mais base, né, para falar assim, não, essa cesta realmente a pessoa precisa, né? A gente avalia o lado social mesmo da pessoa, né? E, inclusive as fraldas também, enfim, todo tipo de ajuda que a gente puder, né, receber, inclusive voluntários, né? A gente está lá, toda terça-feira tem a quimioterapia, né? A gente está aberto a voluntários também. E esses tipos de voluntários, muita gente que está nos ouvindo agora gostariam de se voluntariar ao hospital, alguma causa que vocês necessitem ali. Que tipo de profissional, que tipo de pessoa está sendo bem-vinda nesse momento para auxiliar, para que essa pessoa que passa por um tipo de câncer, para que ela possa ter mais conforto? Olha, tem que ser uma pessoa com coração bom. Só isso. Esse é o primeiro ponto. E querer ajudar, né? Porque acho que ninguém queria estar numa situação daquela, né? E toda ajuda é bem-vinda, né? A gente faz um termo de voluntariado, a pessoa, né, assume um compromisso também, né, de estar lá conversando, entendendo o processo, né, interferindo, mas ajudando mesmo, né? Às vezes é estando ali do lado, né, na hora das químios, dando uma opinião, contando uma piada, conversando. Porque não é um momento de tipo ficar todo mundo caladinho, tem que fazer até daquele momento ali, um momento até de certa forma com toda a dificuldade do momento, mas um momento mais alegre, né? Sim, é um processo que tem que passar, né? Então não adianta você ficar negando aquilo, né? Se entristecido, não, né? Se para cura, né? Pelo controle, pelo bem-estar, pela qualidade de vida você precisa passar, né? Que seja da melhor forma possível, né? Então, assim, a gente faz de tudo para acolher esse paciente da melhor forma, né? Eu sento nas cadeiras ao lado, converso, né? Puxo assunto, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser bem descontraída, porque o momento não é bom, né? Mas é um processo que tem que passar, né? E se a pessoa estiver mais receptiva a essa situação, é uma forma também, já é um ponto positivo e já é um ponto de apoio para que ela possa sair dele de forma mais rápida. Sim, né? Acho que o emocional ele baliza muito, né? Uma pessoa que está muito bem, né? Ela contagia as outras pessoas, né? Até para a própria aceitação do tratamento mesmo, né? Seja químico, seja cirúrgico, a recuperação, né? Então ela estando bem, né? Emocionalmente e feliz, né? O tratamento vai ser um sucesso, né? Isso é fato. Agora, Danilo, suponhamos que eu creio que você já deve ter tido casos nesse sentido lá. Uma pessoa recebeu no dia tal uma prescrição pedindo para que ela procure uma instituição oncológica. Ela pegou esse papel e aí guardou, né, essa prescrição e deixou para procurar tipo 1 mês, 2 depois. Qual que é a importância da pessoa procurar a partir do momento em que recebeu a prescrição? Olha, eu falo o seguinte, que essas campanhas, né, e não só campanhas, né, elas são fundamentais. Porque na medida que você detecta na fase inicial,
você vai ter um tratamento melhor, né? O que eu posso dizer é para a pessoa não negar, né, aquela situação. Isso já deve ter acontecido, você já deve ter recebido casos lá, sim. Diário, às vezes a pessoa retarda, né, dependendo do câncer, né, por exemplo, câncer de próstata é questão da masculinidade, né, então dependendo do caso de 45 anos, né, se tiver histórico 40 anos, tem que fazer os exames regulares, periódicos, né, então a gente lida com uma cultura que tem um preconceito muito grande. É verdade. Né? Então a gente tem que quebrar essas barreiras, porque às vezes chega a pessoa lá com 72 anos, com a próstata toda acometida, né? E fala, agora... E ela poderia ter cuidado antes. Muito antes, né? Podia ter, vivendo muito mais, né? Com qualidade de vida, sem usar as fraldas, né? Então, assim, isso é para todo tipo de câncer, todo tipo de prevenção, né? Não esconder, vá lá, faça a prevenção, tanto a mamografia, né, os preventivos ginecológicos, né, então todo tipo de prevenção, fazer as vacinas, né, do HPV, então isso tudo é fundamental, né, para que a gente não tenha um trabalho, né, posterior, né, tem gente que nega, né, e depois a coisa já está muito feia, avança, né? Avançado, né, dependendo do tipo, aí compromete outros órgãos, né, que não aquele. Então são pessoas novas, né? Pessoas cheias de vidas, com filhos e tal. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, é um alerta, né? Então, faça a prevenção, né? Não tenha vergonha, né? Assuma o seu corpo, assuma o seu tratamento, né? E a gente vai fazer o melhor para ajudar, né? E esse tipo de tratamento, Danilo, a gente vê muitas pessoas doando para o hospital. Há alguma contrapartida? As pessoas que ali vão de forma especial, aquelas que não têm recurso, porque tem gente que fica até com aquela, poxa, mas eu não tenho condições de me tratar, eu não vou lá no hospital, não, eles vão me cobrar, depois tem que fazer tal coisa, e eu não tenho condições. Como é que isso funciona lá? Olha, a partir do momento que o paciente é aceito, né, ele chega com a biópsia positiva, ele passa pela avaliação médica, passa pela triagem psicológica, passa pela triagem da enfermeira, né? E ele aceita o tratamento, né? Ele tem que assinar um termo de aceite de tratamento. Então ele vai se tornar um paciente do Hospital do Câncer de Patrocínio. Então tudo que diz respeito às questões oncológicas, né? Ele vai ser assistido. Então, o câncer é uma doença que precisa de muito monitoramento, né? Então são exames até caros. Aqueles que falam, não, eu fui curado de um câncer, tem que fazer uma manutenção. Sim, não, com certeza, né? Então, periodicamente, ele precisa de um controle, né? Seja através de vários exames, por exemplo, uma ressonância, tomografia, né? Então, ele vai ser assistido dessa forma, né? Para quê? Né? Para que, se caso volte, né, o câncer, que há essa possibilidade, né? Ele está sendo olhado, né? Ele tem mais tempo, né, para ser tratado, né? Não demorar tanto, né? E o câncer é uma doença que ela precisa desse controle total. E no caso do custo, que é a minha pergunta inicial, ele tem algum custo com isso? Não tem. No hospital aqui em Patrocínio? Não tem custo. Não tem custo. A partir do momento que ele entrou ali, se tornou um paciente, sim, a não ser que ele tenha condições de bancar. Não, a gente não avalia isso, assim. Ele é o paciente do Hospital do Câncer, certo? Então ele vai ser atendido pelo Hospital do Câncer e o hospital vai oferecer todo tipo de ajuda. Gratuitamente. Por isso a importância das doações, né? Então a gente fala, quem tem condição, paga, não paga. Não, né? Todos são atendidos igualitariamente, certo? Não é porque é fulano que o atendimento vai ser X. Não pode ser, né? Então tanto a equipe, né, quanto os pacientes, né, eles têm que entender, né, que é uma situação que todo mundo pode passar, né? E o hospital aqui, por viver de doação e necessitar disso, né, ele vai atender igualitariamente todos. Pode ser um fazendeiro, não tem essa. A não ser que a pessoa depois queira doar um valor, aí tudo bem. Claro, né? Tem gente que fala assim, não, antigamente eu doava para Barretos, né? Eu não conhecia o Hospital do Câncer aqui, né? Não, agora eu vou doar o boi para cá. Esse conhecer é muito interessante também, né? Isso, precisa, né? Assim, muita gente que às vezes foi encaminhado para Barretos não sabia que aqui fazia o tratamento,
né? Então, assim, essa divulgação é importante, né? São pessoas que têm todo tipo de assistência ali, né? Gratuita, né? E com qualidade, né? Porque uma quimioterapia daqui é igual de Barretos. Tem diferença. Só muda a cidade. Sim, né? Você evita o transtorno de viagem, né? São 6 horas de viagem. Que isso também, de certa forma, gera uma certa preocupação no paciente, ou transitar daqui até um outro hospital que seja uma outra cidade, Barretos ou uma outra qualquer. Com certeza, né? O deslocamento ele é prejudicial. Por exemplo, a pessoa faz uma químio lá em Barretos, né? Então, assim, se ela estiver pronta, né? Assim, a imunidade é alta, né? Ela vai fazer a química. E tem, né, as sequelas da químio, né? Tem pessoas que sentem mais, sentem menos. Mas se você pensar que o transtorno da viagem, né, só por ser uma viagem, né? Você está pegando trânsito, né, dependendo do horário, né? Então já tem um estresse aí, né, que não ajuda, né? E aqui, se você faz aqui, né, dependendo, né, de cada esquema, né, que é passado para você, né, você está em casa, né, no mesmo dia, né, ou na parte da manhã, você tem como fazer seu almoço, você tem como visitar alguém, né? Então é uma qualidade que não tem preço, né? Interessante. Tá certo. Danilo, quero muito te agradecer por ter estado aqui, essas informações prestadas, que a priori pode parecer informações simples, mas para muita gente que está nos acompanhando e que teve algum membro da família cometido por esse mal, sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Então, muito obrigado por ter estado aqui, que você continue aí firme também nessa caminhada junto ao hospital, fazendo com que pessoas possam ter mais conforto na hora de se tratar. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de divulgar esse trabalho, né, agradecer toda a equipe que trabalha comigo, que são fundamentais, né, a diretoria, o presidente, né, a CAMP, né, que faz esse trabalho socioassistencial também, né, e estamos lá disponível, né, para qualquer dúvida, né, para a gente conversar, né, estamos abertos a atendê-los, a população como um todo. Tá certo. O Danilo Rodrigues Cerqueira, ele que é psicólogo e faz o trabalho psicossocial junto ao Hospital do Câncer Dr. José Figueiredo, o Hospital do Câncer de Patrocínio, foi nosso entrevistado na tarde de hoje. Amanhã, 12:07, estaremos de volta aqui. A todos um abraço, boa tarde, vem aí o Jornal da Itatiaia.